a adúltera. Estavam terminadas as ruidosas festividades dos tabernáculos. Murcha pendia a ramaria dos ranchos, que cobria as praças da capital e as campinas dos arredores. Por toda a parte, a folhagem seca a juncar os pavimentos, folhas de outono, significativo símbolo do povo de Israel. Estranho presságio daquela cena que logo se ia desenrolar no átrio do templo. Naqueles tempos, como muitas vezes em nossos dias, as festas religiosas populares, a par de edificantes testemunhas de fé e piedade, eram também dias de lamentáveis desordens. E, não raro, o diabo, mais do que Deus, colhia farta messe. Jesus conservava-se ainda em Jerusalém, ensinando diariamente no templo. Por mais numerosos que fossem os seus inimigos, ninguém lhe podia fazer mal antes de chegar a sua hora. E essa hora estava nas mãos do Cristo. Ao anoitecer, porém, saía invariavelmente da cidade, retirando-se para o Monte das Oliveiras, a fim de fruir algumas horas de repouso. Talvez em casa de seus amigos de Betânia. Jerusalém era um campo de batalha semeado de espiões. E Jesus, apesar de sua confiança na providência divina, nunca deixava de parte os ditames da prudência humana. De manhã, bem cedo, reapareceria no templo e tornava a falar ao povo sobre o reino de Deus. Num dia desses, quando Jesus se achava no chamado átrio do povo, acessível a todos os israelitas, homens e mulheres, eis que de súbito um grupo de fariseus abre caminho através da multidão, arrastando aos pés de Jesus uma jovem mulher apanhada em adultério. Era noiva, a infeliz, num dos tumultuosos divertimentos dos últimos dias da festa, caíra vítima da sedução de um homem que não era o seu noivo. A lei de Moisés decretava a morte para a mulher casada que violasse a fidelidade conjugal, e a morte cruel de apedrejamento público para a noiva que se esquecesse da palavra empenhada. Para os israelitas, o noivado equivalia a um verdadeiro matrimônio, com a diferença de que os cônjuges não viverem ainda debaixo do mesmo teto, nem usarem dos seus direitos recíprocos. Os fariseus tinham olhos de lince para os pecados do próximo. A jovem, apreendida por eles, devia, pois, ser apedrejada. Disto nem duvidaram os acusadores, pois era a lei, e os zeladores da lei eram eles. Mas queriam aproveitar o incidente para armar uma cilada ao profeta de Nazaré. A ocasião não podia ser mais propícia. Não faltavam testemunhas para presenciarem a derrota do Nazareno. A trama estava muito bem planejada. O plano tinha requintes de astúcia e não podia falhar. Mestre, dizem os fariseus, com fingida seriedade, esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Ora, na lei, mandou-nos Moisés que apedrejássemos semelhantes mulheres. E tu, que dizes?
Momentos de silêncio se fizeram. Todos os olhares convergiam sobre a desditosa criatura. Todos a condenavam. Ninguém perguntava: onde está o cúmplice? Que é do sedutor? Que é o mais culpado? Não. Ela, a parte mais fraca, teve a desgraça de ser apanhada, ao passo que o outro, mais forte e mais astuto, conseguiu evadir-se sem ser reconhecido. Por isso, a perversidade do sedutor passa em silêncio, e a fragilidade da seduzida é assoalhada na praça da mais larga publicidade. A lei era só contra a mulher. E o Rabi de Nazaré? Estaria ele pelos altos? Renunciaria sua proverbial bondade e indulgência? Poderia ver o sangue da jovem vítima atingir o solo? Ou se atreveria a absorver a adúltera? A usar de misericórdia num caso de tamanha gravidade? Teria a audácia de contradizer a lei de Moisés? Ele, que proclamava a cada passo que não viera para abolir a lei, mas, sim, para levá-la à perfeição? Jesus parecia indeciso por alguns momentos. Inclinou-se e traçou na areia do pavimento caracteres misteriosos. Que escrevera ele? O nome do cúmplice? Algum dentre os fariseus ou doutores da lei? Os adultérios secretos deles? Não sabemos. Eles leram. Expectativa foi geral. Jesus, depois de escrever na areia, ergue-se, corre um olhar prescrutador pelos acusadores e diz tranquilamente: aquele dentre vós que não tem pecado, atira-lhe a primeira pedra. Como um raio em céu sereno, caiu esta palavra na consciência dos fariseus. Estremeceram todos, por essa não esperavam eles. O nazareno concorda em que a criminosa seja apedrejada, conforme a lei, mas por mãos impolutas. E onde estavam essas mãos, bastante puras, para lançarem a primeira pedra àquela mulher impura? Os zeladores da lei entreolharam-se, mudos, perplexos. Cada um esperava que o vizinho se abaixasse para levantar a primeira pedra. Mas ninguém se atrevia. Ninguém queria ser o primeiro. Todos tinham a sensação de que aqueles dois olhos devassavam os mistérios da consciência deles, como tantas vezes dera a entender o Nazareno. Jesus, no meio daquela indecisão geral, tornou a traçar na areia sinais enigmáticos. Talvez o nome dos pecadores. Os fariseus aproveitaram a oportunidade para se esgueirarem sorrateiramente, um após outro, a começar pelos mais velhos, provavelmente os que tinham a consciência mais pesada carga de pecados. Ficaram no meio do átrio só a mulher e Jesus, o Cristo, a miséria e a misericórdia. Se a adúltera tinha de esperar castigo, só o podia esperar da parte deste homem, porque só ele era sem pecado. Está aí quem tinha as mãos impolutas e lhe podia atirar a primeira pedra, a primeira e a última. Mas a suprema pureza
não podia deixar de ser o supremo amor. Ergueu-se, pois, a divina misericórdia e perguntou à humana miséria: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela, levantando pela primeira vez o olhar perturbado. E, então, em vez do sibilar mortífero das pedras a derribarem por terra a pecadora, soa aos ouvidos da penitente a palavra do perdão e da vida. Nem eu te condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Trecho do livro de Humberto Roden, Jesus Nazareno, volume 2, editora Alvorada, 7ª edição.